Olá, gente, tudo bem? E hoje no nosso quadro Terminologia de Filme nós vamos falar um pouquinho novamente sobre pós-produção. Entretanto, nós vamos falar também de produção também. Por quê? Porque nós vamos falar um pouquinho sobre o som e a importância para um filme. Então, gente, o som, ele é extremamente importante. Muitos diretores, até mesmo de Hollywood, dizem que 50% de um filme é um bom som, é ter uma boa mixagem sonora, é fazer com que tudo se conecte e dê um bom resultado no final. Entretanto, as pessoas muitas vezes não têm noção do trabalho que dá fazer som, porque envolve muitas coisas, principalmente barulho externo. Isso mesmo, principalmente quando a gente está gravando externas e tem pessoas muitas vezes que é barulho de buzina, ônibus, caminhão de lixo, ambulância. Gente, aqui nos Estados Unidos, principalmente onde eu moro, acontece de tudo. Muitas vezes eu tenho que gravar 4, 5 vezes o mesmo vídeo para ficar quase que imperceptível o som. E mesmo assim, ainda às vezes tem som. Por isso que eu tento dar uma abafada muitas vezes com a música. Uma musiquinha bem de leve. Entretanto, no filme tem música sim. E é uma das coisas que a gente vai falar hoje. Mas vamos começar falando sobre o diálogo. Muitas vezes o diálogo, como eu falei a semana passada, ele tem que ser gravado depois que o filme já foi gravado. Porque quando vai para a sala de edição, o diálogo, o som não ficou bom. Muitas vezes as vozes dos atores estão em diferentes volumes. Isso mesmo, uma voz está um pouco mais alta que a outra, ou muitas vezes deu algum ruído, ou gaguejou e por aí vai, fazendo com que não fique correto. Outra coisa, muitas vezes, é a diferença de ângulo. Às vezes um diálogo funcionou melhor, mas o ângulo não tá bom. Então a forma correta é ir de volta para o estúdio e fazer a gravação do áudio novamente. Mas o som vai muito além do áudio. Vai. A primeira coisa que se faz num set de filmagem, quando está tudo pronto, é fazer a gravação do som ambiente desse local. Mas por que gravar o som ambiente? Porque muitas vezes consegue-se tirar ruídos das filmagens quando você separa o áudio do som ambiente e daí você conecta o som ambiente novamente. Dá um trabalho que vocês não têm ideia, porque mexer com som vai muito além de só cortar imagens, como a gente está mexendo com o vídeo. Porque muitas vezes a gente tem que botar efeitos, trocar, muitas vezes tem que pegar o áudio da câmera, outras vezes tem que pegar o áudio que foi feito a gravação no microfone, outras vezes tem que refazer o áudio e por aí vai. Mas o que eu posso dizer para vocês é que quando se faz a gravação e se tem o áudio do ambiente, consegue tirar muito ruído e fazer com que o áudio fique melhor. As filmagens funcionam melhor, porque daí a coisa começa a se conectar, tá? A imagem em movimento mais o som e daí tudo junto fica bom. Se fica um bom e o outro mais ou menos, é melhor refazer o mais ou menos, porque se tu vai juntar tudo, não vai dar certo. Porque daí, às vezes, o áudio não dá volume suficiente, porque, gente, tem que entender que quando vai levar esse filme para uma apresentação no cinema, ele tem que ter um número de decibéis. Porque se não tiver um número de decibéis, não funciona, tá? O filme ninguém vai ouvir nada. Então, claro que tem que ter um número mínimo e um número máximo, mas mesmo assim você tem que entender que você tem que ter um número de decibéis ali para conseguir entender o que as pessoas estão falando. E também tem que ter o diálogo um pouco mais alto, porque a música normalmente ela vai ficar num volume bem mais baixo. Então, se o volume do áudio está muito baixo, é bom fazer a gravação novamente do áudio depois da pós-produção,
para anexar, porque se tá com a música nesse volume e o áudio tá aqui, vai dar conflito, porque ninguém vai ouvir o que a pessoa está falando, porque a música pode sobrepor o áudio, entende? Dependendo da batida. Então isso é bem importante, tem que prestar bastante atenção nisso. Normalmente é um trabalho muito exaustivo e quem presta bastante atenção nisso é a pessoa que fica responsável pelo som, mas também o diretor tem que se ligar nisso, né? Porque senão fica complicado. Outra coisa bem interessante, gente, é a escolha das músicas, porque a música, o som em si, ele traz ritmo à narrativa, ele pode ajudar muito na atmosfera, no reconhecimento dos personagens e marcar tendência também. Você já ouviu aquela história de que eu escutei aquela música naquele filme, daí virou a minha vida uma bagunça porque eu não posso mais ouvir aquela música? Então, pois é, foi isso que aconteceu com a Celine Dion. Nem ela mais aguentava cantar My Heart Is Going On, por causa do Titanic. Porque ela não aguentava mais cantar a música, porque todo mundo só conhecia ela pelaquela música, né? Sendo que a Celine Dion é muito mais do que My Heart Is Going On. Então, mas foi isso, gente. Então, para vocês verem a importância, muitas vezes, de uma música. Porque ela marca tendências. Ela faz, dependendo se o filme estoura realmente, se torna uma superprodução e é um filme grande, tem um bom dinheiro para fazer o marketing e fazer com que esse filme se torne mundialmente reconhecido, pode estourar literalmente a carreira de um cantor. Ou muitas vezes trazer mais sucesso do que já tinha. Claro que a Celine Dion já tinha um sucesso muito grande, mas depois de 97 que o negócio meio que estourou e ela ficou muito mais conhecida do que era antigamente. Outra coisa bem interessante, gente, muitas vezes em filmes de ação acontece muito isso, são os efeitos especiais visuais que tem no filme. Isso faz com que mostre ação, violência, lutas, entre outros artifícios que são usados, e o som ajuda muito nisso, porque mostra as reações, até mesmo soco, pessoas caminhando, mostra música de tensão, mostra música de suspense e muito mais. Então tudo isso também faz parte do som. E tudo isso é decidido, que música que vai ser colocada, que efeitos especiais vai ser escolhido e tudo mais, muitas vezes na pré-produção. Então muita coisa que vocês veem, que vocês acham que vai ser resolvido só lá no final, não. Existe uma equipe muito grande que começa a trabalhar muito antes da câmera ligar pela primeira vez e começar a gravação da primeira cena, porque tem que ser organizado tudo isso. Aonde vão ser essas externas? Muitas vezes, quando é num lugar onde tem muito barulho, numa rua muito movimentada, quando o diretor e o produtor e o cinematografista vão lá ver isso, a pessoa encarregada com o som, ela vai ir também para ver que tipo de equipamento ela tem que levar. Porque muitas vezes tem que levar equipamentos especiais para dar uma camuflada no microfone, para não dar tanto ruído, para não fazer a gravação de muito ruído. Existe aqui o cat, que a gente chama, que é como se fosse uma pluminha que coloca ao redor do microfone. Isso ajuda a abafar um pouco e só pega mais a voz dos atores, fazendo com que não pegue tanto barulho de buzina, ônibus e por aí vai. O que vai acontecer se está acontecendo filmagens na rua. Outra coisa bem interessante é que muitas vezes é resolvido também a maioria dessas coisas em pós-produção, mas são coisas assim que quebrou uma garrafa, mixagem de som quando a música entra e o diálogo para, ou porque que tá tudo em silêncio e depois entra uma música muito pesada. Tudo isso é resolvido também para fazer com que o filme tenha uma narrativa e uma dinâmica de acordo com o que foi escrito no roteiro. É ali onde eles vão começar a juntar o quebra-cabeça, fazendo com que todas as peças sejam colocadas no lugar correto. Por isso que muitas pessoas, às vezes, por não saber como fazer um filme bem feito, vão lá e gravam
e fazem imagens lindas, o cenário tá maravilhoso, mas eles pecam no som, porque daí quando vai colocar no site de edição, muitas vezes também não dá para perceber, mas quando vai colocar na televisão ou vai mandar para o festival, o filme é rejeitado porque não está com a qualidade de som correta. Então é sempre importante saber isso, o porquê do som, usar um bom microfone, usar um bom gravador para ter uma qualidade de som, entender como tirar os ruídos, entender que tipo de música você pode colocar para fazer uma boa mixagem e trazer o resultado esperado. Gente, não adianta de nada você querer fazer um filme de romance e quando a mocinha encontra o amor da sua vida, você jogar uma música de suspense atrás, porque daí vai bagunçar tudo. Porque daí vai bagunçar tudo, ninguém vai entender nada. Porque as pessoas vão ficar até confusas o que você está querendo trazer para a sua história. Então, se você quer fazer um filme de romance, tenta entender que tipo de música pode ser usada, que tipo de efeitos especiais podem ser usados, que tipo de efeito em específico você pode trazer para ficar melhor a sua narrativa e trazer mais ritmo à sua história. Outra coisa, se for um filme de suspense, vê que tipo de música você pode trazer para agregar a sua história. Outra coisa, gente, cuidado quando você escolhe música, cuidado com licença. Você tem que ter autorização do cantor, ou autor, ou compositor que você está usando a música. Você não pode sair pegando material dos outros sem autorização, sem ter um contrato assinado. Porque se você pegar isso sem autorização, você pode ser processado. Então é bom ter esse cuidado, é bom entender da legislação também, das leis, porque a gente segue muitas leis. Quem trabalha com cinema, pode ser no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo, tem leis que têm que ser seguidas. Então você tem que ter esse respeito também para com o profissional que faz a música, o profissional que faz a composição. Então tudo isso são coisas que têm que ser cuidadas, principalmente em Hollywood. Existem regras muito rígidas para isso. Eu vou trazer nos próximos vídeos mais informações sobre legislação e direitos, tá? Não é só com o roteiro que você tem que se preocupar. Quando você escreve um roteiro, você tem que registrar. Não, você tem que se preocupar por um todo. Uso de imagem, se você não tem contrato com as pessoas que você vai fazer o filme, é melhor você repensar nisso. Tem que ter contrato, tem que ter assinado, principalmente o termo de uso de imagem, porque essa pessoa vai estar fornecendo o uso da imagem dela para você fazer o filme, então você tem que prestar atenção nisso. Outra coisa, se você vai estar fazendo um filme usando uma música de alguém, principalmente se ela é inédita, você tem que ter autorização dessa pessoa. Se conseguir fazer a gravação dela mesmo dizendo: eu, fulano de tal, autorizo fulano a usar a minha música para tal filme, melhor ainda, porque hoje, gente, querendo ou não, quanto mais a gente se proteger, é melhor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Continue me acompanhando todos os dias, eu venho com dicas de cinema e literatura aqui no canal. Lembrando que eu estou montando uma série especial onde eu vou falar da minha experiência aqui na América. Eu vou contar muitas coisas bem interessantes para você, o que me aconteceu aqui já. E eu também vou deixar abaixo os 2 concursos que o Grupo Hoffman Litter e a Anne têm aberto. Não deixe de dar o seu joinha, comentar, compartilhar e seguir o canal. Eu venho a semana que vem com muito mais. Tchau, tchau!